Deus. Quero saudar a todos com a inefável paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Não sei como estamos saindo aí, mas pela graça de Deus Ótimo, estamos pastor. participando desta programação. Está saindo bem? Excelente. Desta programação. Estamos aqui no nosso escritório em casa, onde nós meditamos na palavra de Deus, oramos e estamos neste momento participando desta programação. Eu sempre digo que nós devemos ter o discernimento para, em meio às batalhas e às dificuldades, compreender a dimensão daquilo que Deus está falando para nós. E mesmo nessa dificuldade, nessa pandemia, Deus deu armas diferentes, não é isso, para propagar o seu evangelho, ferramentas, quero dizer, diferentes, para proclamar, o reino de Deus. Então nós estamos felizes por já estamos completando um ano dessa programação contínua e dinâmica que hemos tido, que tenho certeza que tem trazido grande edificação para o reino de Deus. Não é isso? Tem trazido grande edificação para o reino de Deus. Nós temos só o que agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito. E os instrumentos que Deus tem levantado para realizar esse trabalho. A Rede Brasil, não resta dúvida, é uma ferramenta, é uma porta que Deus abriu para que a sua igreja proclamasse o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e promovesse a edificação da Igreja do Senhor. E a Rede Brasil não é mais só da Assembleia de Deus. Muitos irmãos de outras denominações são edificados, não é isso? São edificados no momento da dificuldade. É isso que nós temos visto, encontrado muitos irmãos, e mesmo de outras denominações, agradecendo a Deus pela Rede Brasil e pela programação. Nós temos que agradecer primeiramente, como eu disse, ao Senhor nosso Deus, e também agradecer a toda a equipe de obreiros, né, que tem estado presente, tem desenvolvido o trabalho. Às vezes mantém um contato através do WhatsApp com a equipe que faz o culto no lar pela manhã. Sempre estamos conversando sobre aquilo que podemos melhorar. E eu quero felicitar os irmãos, não é isso, por essa dedicação, essa desenvoltura. Deus tem dado muitos obreiros para exercer esse ministério da comunicação e assim, dessa forma, proclamar o reino de Deus. Deus abençoe. Nós temos que agradecer muito ao Senhor pela programação que tem trazido edificação para a Igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e tem levantado o ânimo não só dos crentes, mas daqueles que, mesmo não professando a fé que nós professamos, têm procurado ser edificado e consolado, ouvindo as mensagens que são transmitidas através da programação da Rede Brasil. Nós temos só que agradecer a Deus, não é isso? A todos os obreiros, os coordenadores, presbíteros, as irmãs de círculo de oração, a irmã Judite, irmã Saronita, irmã Cristiane e pastor Samuel e todo o ministério da igreja que tem dedicado o seu tempo para levar aos lares, levar a cada pessoa uma palavra de consolo, uma palavra de edificação. E todos somos edificados através da Rede Brasil. Que Deus abençoe. Eu quero neste momento agradecer com os irmãos ao Senhor por tudo que tem sido o que Deus tem feito durante este ano. Eu tive o privilégio de viajar, a última viagem que fiz pelo sertão, e encontrei pessoas, como no refeitório lá da igreja, nossa igreja em Salgueiro, um irmão nos serviu e ele me saudou e disse assim: pastor, eu me converti na programação no período da quarentena, na programação da Rede Brasil. E toda a minha família fomos discipulados através do discipulado da Rede Brasil. Foi interessante que ele frisou bem isso aí. Aquele discipulado da Rede Brasil, nós fizemos também o discipulado através da Rede Brasil. E me batizei eu e minha família, e hoje estamos servindo ao Senhor aqui na igreja em Salgueiro.
Então foi uma alegria muito grande. Viajei a outra cidade também, onde encontrei outro irmão que fez a sua decisão através da programação da Rede Brasil e se tornou membro da igreja, está firme na igreja, servindo a Deus e ouviu, recebeu a mensagem através do culto na Rede Brasil. Que Deus abençoe os irmãos, que essa programação continue inspirada, que Deus dê graça e inspire os obreiros do Senhor para continuar realizando essa obra que eu digo muitas vezes, só os céus vai revelar a dimensão, o alcance do trabalho e da mensagem que tem saído na Rede Brasil. Só os céus. Quando chegarmos lá, com certeza veremos muitas almas salvas e muitos crentes que foram consolados e edificados através da programação da Rede Brasil. Que Deus abençoe. Não é isso? Estamos entrando em uma nova fase. Estamos vivendo um tempo diferente, um tempo dramático, não só no nosso país, mas no mundo todo. Mas devemos ter ânimo, porque o Senhor permanece conosco. Ele ajudará você, meu irmão, que está nos ouvindo. Vamos dar as mãos, não é isso? Falava no último culto, no culto de doutrina que estive neste último culto, aos irmãos que cada um estenda a sua mão ao seu irmão. Ao ver o seu irmão sofrendo necessidade, privação, a igreja está fazendo a sua parte. Dezenas e centenas de feiras básicas sempre foi e continua sendo distribuído pelo Departamento Social e pelas igrejas filiais, onde eu tenho recebido notícia, quantidade de alimentos, e até no campo missionário as igrejas estão se organizando e matando a fome, não só de irmãos, mas de pessoas que não professam a fé que nós professamos. Que Deus abençoe, que a igreja do Senhor continue de fronte erguida, não é isso? Mesmo em meio aos desafios. Eu estava lendo aqui a palavra de Deus no Salmo 40, que nos diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumulteiem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Diz a palavra de Deus no Salmo 46, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Portanto, nós estamos vivendo esse tempo em que o salmista, não é isso? O salmista dizia aqui no Salmo 46 e o versículo 2 diz: portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne. Estamos vivendo um período de muito temor, não é isso? De muito pavor, em que as nações está se cumprindo o que a palavra de Deus nos diz, que as nações seriam abaladas, as nações temeriam as coisas que ocorreriam nesse tempo do fim. Mas a igreja do Senhor Jesus Cristo está de pé, como diz o hino da nossa irmã Eliane. A igreja está de pé, vencendo os desafios. Eu tenho visto o que Deus tem feito através dos trabalhos, e é como o pastor Júnior estava dizendo no início. Eu vinha sair do templo já às 6 horas, 18 horas, saí do templo, atendi irmãos hoje e fiquei resolvendo alguns problemas de leituras de ata e assinando documentos, e depois saímos já às 18 horas para a nossa casa. Mas eu quero dizer de que aquela palavra que o pastor Júnior estava dizendo, de que Deus tem feito grandes obras através dessa programação, quero confirmar, porque eu tenho visto com meus próprios olhos. Que Deus continue abençoando, não é isso? E aquela preocupação que havia, de que como será a frequência dos templos depois dessa pandemia e com essa programação. Eu quero dizer que essa programação é o complemento da bênção para a igreja. Nós temos visto a edificação que tem trazido, como o culto no lar,
não é isso? A edificação que tem trazido, as bênçãos que tem trazido, as curas que o Senhor tem operado, e podemos dizer de que a igreja tem ido ao templo, tem ido ao santuário, tem sido uma coisa maravilhosa. A igreja ama o templo, porque entende de que o templo é o lugar de comunhão, é o lugar de compartilhar a bênção de Deus, aquele momento em que o povo de Deus está junto. A palavra de Deus nos diz que aqueles que se convertiam, no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, está escrito que eles se convertiam e eles estavam sempre juntos, servindo ao Senhor. E eu tenho certeza que essa programação da Rede Brasil só manterá a chama acesa, para que logo depois desse tempo de dificuldade, a igreja retorne aos templos com fervor, com alegria. Eu tenho ficado admirado, viu, com os obreiros, os valores que Deus tem levantado para realizar o trabalho de Deus, né? Hoje eu assisti o evangelista Valber, não é, fazendo o trabalho de Deus. Parecia um homem cheio de fogo, de alegria, está com muita habilidade na Rede Brasil, não é? Só estamos com saudade do programa dele, porque nós temos uma vizinha aqui que ela ama aquela programação e diz assim: o irmão Valber, irmã Judita, ela conversa, ela é católica, uma pessoa de muito amor, assim, é uma pessoa católica muito respeituosa, não é isso? E ela diz assim: eu gosto tanto do programa do irmão Valber, tem que voltar. Judite tem dito a ela: vai voltar, vizinha, vai voltar. Que Deus abençoe a Rede Brasil, nosso irmão Sonivaldo, não é isso? Com a equipe da Rede Brasil. Eu estive aí naquela primeira quarentena e houve momentos que foram verdadeiros desafios, quando a Rede Brasil ficou só com 5 ou 6 pessoas movendo toda essa rádio e televisão. Olha, foi um desafio muito grande e a minha oração a Deus era que os 5 não adoecessem, porque senão ficaríamos sem programação. Mas Deus manteve, não é isso? Como disse o pastor Júnior, vocês aí, vacinou, não é? A vocês, espiritualmente falando, e não deixou que a enfermidade alcançasse vocês. Graças a Deus. Mas se cuidem, porque nós e a igreja precisamos de vocês. Amém? Deus abençoe o pastor Jefferson também. Participei daquela intercessão missionária com o nosso missionário Gilberto, lá de Portugal. Eu estou sempre vendo, né? O irmão Josiel, o irmão Enoque, com essa alegria que ele tem, que contagia a gente. É isso, e o pastor Júnior, que tem que estar mais vezes aí, não é? Ele está vindo muito pouco, fica dizendo que é longe e tal, não, mas ele é da Rede Brasil. O pastor Júnior foi quem organizou toda a administração no começo, quando nós compramos, foi quem estruturou toda a campanha para a aquisição dessa rádio, dormiu em volante e dirigindo e participando daquela campanha. Nós louvamos a Deus, agradecemos muito a João, que tem sido um amigo, não é isso? Tem feito uma parceria muito boa com a igreja. Que Deus abençoe e que esse trabalho continue prosperando. Amém? Já falei demais. Deus abençoe. Estávamos na expectativa do senhor poder participar. Vamos fazer uma oração, né? Isso. E antes da sua oração, se possível, nós queríamos, pastor, acrescentar de que esse batalhão de pessoas, de obreiros que estiveram aqui expondo a sua vida, como o senhor disse, também tivemos cantores, né? Os irmãos, como o senhor já falou. As irmãs que com a irmã Judite participam do ciclo de oração, né? Verdade. E eu queria, pastor, fazer uma menção da irmã Amanda Vanessa, que ela hoje, com certeza, seria uma das que estaria conosco. Estamos com muita saudade dela, né? Serva de Deus. A igreja está intercedendo, está orando por ela, o ministério da igreja, para que Deus opere um milagre na vida da nossa irmã. Eu quero até aproveitar e enviar para a família. Nós sabemos e entendemos de que a comunicação fica meio travada, porque a preocupação e as atenções são dadas a esse quadro que ela está vivendo. Mas eu quero dizer aos familiares que nós temos nos preocupado, orado a Deus, entendeu? Pedido ao Senhor que faça um milagre. E Deus pode fazer. Não vamos perder a fé. Vamos confiar em Deus. E os nossos irmãos que estão de luto,
não é isso, passando um momento de tristeza, não é isso, temos pedido à igreja e o ministério da igreja está intercedendo pelos nossos irmãos. Levantem a cabeça, Deus vai dar força para que atravessemos essa dificuldade, esse momento de angústia que o mundo está vivendo. Mas Jesus está do nosso lado, Ele não nos deixa nunca, e Ele com certeza ajudará a sua igreja a triunfar em meio a essa provação, a essa dificuldade. Não é isso? Agora vamos agradecer por um ano, não é isso? Um ano de bênção. Eu sou abençoado também, viu? Pelos louvores, pelas mensagens. Sempre procuro algum momento que temos acompanhar, porque temos muitas atividades, mas a Rede Brasil, nós sempre procuramos com o nosso aparelho, o celular, e às vezes aqui também pelo YouTube, não é? Procuramos participar da programação da Rede Brasil. E eu quero aqui aproveitar, agradecer as orações da igreja, né? As dirigentes do círculo de oração, as comissões, o ministério da igreja que tem sido companheiro, temos estado juntos, não é isso, realizando a obra de Deus, e tem me dado muito gosto trabalhar com o ministério da igreja, os presbíteros, os coordenadores, os gestores de igrejas filiais, que sempre estamos juntos conversando, mesmo em meio a essa dificuldade. Nós temos atendido os nossos irmãos, hoje mesmo atendemos, não deixamos de atendê-los, porque entendemos os riscos, né, de estar juntos, mas entendemos também a necessidade do trabalho de Deus. Então, a minha gratidão, minha palavra de gratidão a Deus por esse ministério amigo, companheiro, que tem lutado juntos. Eu sinto as mãos deles junto às minhas para realizar esse grande trabalho. Deus abençoe os pastores setoriais, pastores de filiais, os jovens obreiros que Deus tem levantado, uma juventude de ministros, homens de Deus inspirados, cheios da graça. Que Deus abençoe as minhas irmãs, não é isso? Toda a juventude da igreja, todos que têm mandado mensagens para mim de preocupação, mas eu estou bem, graças a Deus, não é isso? E espero em Deus estar em todas as atividades que me é exigida. Que Deus abençoe e que o Senhor continue abençoando a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Continuem aí animados e abençoando o povo de Deus. Amém. Deus abençoe nosso querido pastor